Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo o vídeo, né? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de história, tá? Nesse primeiro vídeo eu resolvi conversar com vocês primeiro, com calma, e dizer exatamente como é que vai funcionar. Não é sala de aula, não funciona da mesma forma. Na sala de aula a gente tem as nossas interações, eu estou sempre parando para ouvir vocês. Aqui eu não tenho como fazer isso, então o que eu vou fazer é deixar o espaço para as suas perguntas, para as suas dúvidas, para as suas colocações no chat. Eu vou fazer uma breve explanação do que eu tenho e da mesma forma que funciona na aula, a gente vai analisar textos de história e vamos trabalhar em cima desse texto, fazendo análise, fazendo interpretação, chegando a conclusões a partir das nossas hipóteses. Inicialmente, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu em sala de aula, para que vocês lembrem com calma como funciona. A gente começa sempre o ano trabalhando uma ideia muito importante para a história, que é justamente o que é a história e quem faz a história. O que é a história? Basicamente, tudo e qualquer coisa que tenha relação com seres humanos e uma noção de temporalidade. Por exemplo, se eu digo que Juquinha foi na cozinha pegar um copo d'água, é história. Porque o Juquinha é um ser humano. E o Juquinha fez alguma coisa. E essa coisa atravessou o tempo. Porque ele não fez no instante exato. Ele fez um processo. Ele levantou, foi à cozinha, pegou um copo d'água. Ele tinha um objetivo. Ele fez uma ação. Isso é um exemplo de história. Então a gente pode concluir que tudo que um ser humano faz é história. Sendo assim, a gente chega à conclusão que a história é uma ciência que estuda seres humanos e suas ações através do tempo. É o conjunto das ações de todos os seres humanos através do tempo que faz a história que a gente vive hoje. Nesse sentido, a gente também tem que pensar que cada um de nós, o Juquinha, o Zequinha, o Luizinho, o professor e os alunos, somos agentes da história. O que significa? Significa que a gente faz a história cotidianamente, que são as nossas escolhas, são as nossas ações, são os nossos processos que fazem a história todos os dias. Só que ao mesmo tempo que a gente faz a história, que nós somos atores da história, a gente também é sujeito da história. A gente também sofre a história. Em que sentido? No sentido de que nós somos construídos pela história que se passou antes de nós. Um bom exemplo é a nossa língua, é o português. Por que a gente fala português? A gente acordou, nasceu, aí acordou com consciência e assinou um documento falando, eu quero falar português. Não. Nós falamos português porque estamos num país de língua portuguesa. Por que esse país é de língua portuguesa? Porque num dado momento, na história, lá por idos do século XVI, o Brasil foi colonizado por Portugal. E a língua oficial do Estado português é o português. É a língua portuguesa. E eles impuseram essa língua na colonização do Brasil. Consequentemente, nós falamos português hoje. Fruto dessa colonização. Não foi uma escolha nossa. Por isso nós sofremos essa consequência. Nós somos sujeitos dessa consequência. Sujeitos da história. Da mesma forma, as roupas que nós usamos, o fato de termos hábitos e costumes culturais específicos, todos eles são fruto dessa construção histórica. São questões próprias do nosso tempo, construídas a partir da história dos nossos antepassados. E essa história que a gente continua produzindo hoje. A língua continua sendo um bom exemplo. O português que nós falamos hoje não é o mesmo português que era falado no século XVI. Ele sofreu alterações. Essas alterações foram frutos do dia a dia, do fazer histórico de cada um que falou português no passado, do que nós falamos português no presente. Essa construção histórica, ela é feita dia a dia e cabe aos historiadores do presente, do passado e do futuro construir essa narrativa, amarrar essa narrativa a partir de fatos e fontes, a partir da análise dos vestígios históricos que foram deixados para nós pelos nossos antepassados e que vão ser deixados por nós
para os nossos predecessores. Então a gente fica nessa lógica de construir história e sofrer a história constantemente, tentando analisar como funciona o processo do que a gente chama humanidade. E é fundamental lembrar, cada um de nós é sujeito e é agente da história ao mesmo tempo.